Eu quero muito poder transmitir, comunicar com vocês algumas questões. Eu vou começar com um pequeno vídeo, ele tem 10 minutos, e ele vai guiar, vai abrir o que eu terei a dizer depois. Eu vou tentar partilhar com vocês. Nós não somos corpos, nós somos consciência. Todos nós somos uma única e mesma consciência. Mas estamos muito identificados com nossos corpos. E é preciso criarmos uma distância entre essa consciência que somos e o nosso corpo, nos desprendermos do corpo. Isso é o que se chama, na realidade, sair do corpo. E que consciência é essa que nós somos? Nós somos a consciência da vida. A vida, ela não tem os sentidos para saber de si mesma. Nós somos os sentidos da vida. Então, ela não tem olhos para ver as próprias maravilhas que ela cria. Ela só pode ver essas maravilhas através dos seus olhos. Seus olhos são os olhos da vida. Ela não pode aspirar o perfume das flores, os perfumes que ela cria, porque ela não tem narinas para poder, não tem olfato para sentir esse perfume. Então você é o canal, é a forma de a vida poder sentir esse perfume. A vida não tem papilas gustativas para sentir os sabores que ela própria cria, o sabor da vida, o tempero da vida. Você é que pode provar para ela esse tempero da vida e ela se apropria dessa experiência através de você, desse saber, desse gosto através de você. A vida não tem ouvidos para conhecer as melodias que ela própria cria, a melodia da vida, os sons da vida. Então, ela cria você com seus ouvidos para que você possa escutar essas melodias e aí, então, ela se apropria, ela pode escutar a melodia através de você. Ela não tem, a vida não tem tato, sensibilidade, mãos, para tocar e sentir, conhecer as texturas que ela cria. É através do seu tato, da sua sensibilidade, que ela pode conhecer essas texturas. E, mais do que isso, a vida não tem consciência de si mesma. Ela precisa de você, de mim, de cada ser humano, para que possa saber que ela é. É através do ser humano, da consciência humana, da consciência egóica, da consciência eu, da pequena consciência, que ela pode conhecer-se a si mesma e saber que ela é. Então, nós somos a consciência da vida. É a maneira de a vida poder saber de si. Nós somos consciências de. Então, eu posso me apropriar da consciência, da pura consciência. Eu, consciência de, posso saber da consciência pura como da consciência, que nesse caso ela será um objeto, tratar-se-á de uma relação sujeito-objeto. Eu sou um sujeito que conhece, que se relaciona com o objeto, a pura consciência, como me relaciono com infinitos outros objetos, um alimento, uma pessoa, um odor, uma visão, um sonho, uma palavra. Então nós estamos sempre conscientes de alguma coisa, os seres humanos, e conscientes da vida. Por isso somos a consciência da vida. Porque, como eu disse, a vida
é a consciência pura, é a consciência em si. O que significa a consciência em si? Ela não se desdobra, ela é perenemente, para sempre, desde sempre, a consciência indelével, a consciência indene, a consciência sem qualquer mácula, a consciência sem palavras, sem pensamentos, sem sentimentos, sem desejos, sem emoções. Então, é a pura consciência, sem objeto, não é uma relação sujeito-objeto. Ela é a condição para que surjam as consciências individuais, pessoais, humanas, egóicas, que são todas consciências de. Somos conscientes de. Agora, muito importante, nós não somos apenas consciências de, nós somos também a consciência pura, a consciência em si. A consciência de não pode existir sem a consciência em si, porque a consciência em si é pura matriz, dela tudo se origina. Ela é a matriz de todas as matrizes, a origem de todas as origens, a fonte de todas as fontes. Então, da consciência em si, nascem as consciências de, as consciências individuais. Então, a consciência em si, a consciência pura, ela é o todo, ela é a vida. Ela é pura potencialidade, é o todo possível. Dela emergem todas as coisas, todos os mundos, todos os dias, todas as noites, todos os seres. Então ela é pura potencialidade, mas ela não é e não se confunde com os objetos que ela cria. Então ela é essa matriz para sempre virgem. Ela cria tudo, sem deixar de ser a fonte que ela é, a fonte de água viva. Então ela é a vida, é a pura vida. E nós somos criaturas criadas por essa vida, como eu disse, para que ela pudesse se apropriar de si mesmo. Então o ser humano é fundamental, de uma importância imensa, porque ela se completa através de nós, através da consciência que ela nos concede. Então nós somos seres individuais, indivíduos, pessoas, consciências egóicas, consciências de, mas somos também essa consciência em si. Ela, a consciência em si, não é algo externo aos seres humanos. Ela constitui a própria identidade do ser humano. Então eu sou consciência em si. Eu sou pura consciência. Sou esse todo, essa vida. Como que eu posso me separar da vida? Eu sou vida, você é vida, todos nós somos vida. Quando eu crio identidade existencial, eu saio desse todo e nasço eu, a consciência individual, aí eu posso ver a vida. Há um eu que vê a vida, estabelece com ela uma relação sujeito-objeto. Então, eu sou uma consciência de, a consciência da vida, a consciência do outro, a consciência do dia, da noite, do sol, das estrelas. Mas eu não deixo de ser a consciência pura, a consciência em si também. Eu sou essa originalidade, essa matriz. E sou a expressão, a emanação, a manifestação dessa matriz. A consciência pura, a consciência em si, é o imanifesto. A manifestação dela é a consciência de. Eu sou a consciência de, mas eu venho da consciência em si. Eu poderia dizer assim, eu estou consciência de, mas eu sou consciência em si. Então, eu sou palavra, consciência em si é silêncio, a consciência silenciosa, sem palavras, sem pensamentos. Eu estou consciência de, uma manifestação da consciência em si, que eu sou também. Então, eu sou palavra quando sou consciência de. Eu sou silêncio quando eu sou consciência em si. A palavra vem do silêncio e volta para o silêncio. Eu, nesse instante, sou consciência de, mas eu retorno para o silêncio, eu retorno para casa. É a parábola do filho pródigo. Eu volto para casa. O Pai misericordioso, que é a fonte absoluta. É a consciência em si. A consciência que, ao mesmo tempo, cheia de amor, de luz, de paz, são atributos dessa consciência em si. Então, a consciência de não existe sem a consciência em si. Ela é um produto da consciência em si. A consciência em si, ela não precisa de nenhuma consciência de para ser. Ela é.
Ela simplesmente é. A vida simplesmente é. Você não define a vida, ela simplesmente é. Ela é o que ela é. Ela é pura consciência. Pura em manifestação. Uma das manifestações dela é o mundo. Outra manifestação é a consciência de. Então, nós seres humanos somos a consciência da vida. Portanto, você é muito precioso, você é muito importante, porque você é a condição da vida, se apropriar de si mesmo, aspirar seu perfume, sentir seu sabor, sentir seu tato, escutar sua melodia, ver as maravilhas que ela cria e, além de tudo isso, ter consciência de tudo isso, saber que ela é tudo isso. Então, se cuide muito bem. Você é muito precioso para a vida. Ela não te criou à toa. Ela te criou também para saber de si. Deu para acompanhar bem, gente? Bom, ela vai ficar gravada aqui se quiserem rever depois, mas se quiserem assistir de maneira separada apenas a ela, esse é o link que vocês podem copiar. Chegou aí, gente? Por favor, me digam. Chegou. A partir dessa colocação, para comentar com vocês algo que tem muita importância. O que é essa consciência de? E o que é essa pura consciência? Isso já nos foi perguntado. Como é que surge uma e outra? Como é que elas surgem? A consciência pura, como foi colocado, ela é o todo. Ela é a fonte. A pura consciência, numa linguagem religiosa, vai ser Deus, Alá, Javé, Brahman, nós já dissemos isso, o Supremo, o Absoluto, a fonte de água viva. Então, a pura consciência, ela é o todo. Nós, consciências egóicas, como foi colocado aí nesse pequeno vídeo, nós viemos da pura consciência. Então, ela é a nossa fonte. Voltar para casa do filho pródigo da parábola é voltar para essa fonte absoluta, para o absoluto. Nós somos o relativo, ela é o absoluto. Nós somos criações, ela é a fonte. Então, essa pura consciência, que é a fonte, é puro vazio, como na meditação tentamos chegar a ela, né? Escutando o silêncio, porque ela é puro silêncio. Como que acontece o surgimento da consciência individual? Desse todo, vão emergir as consciências individuais, pessoais. Então, nós viemos, nós proviemos de algum lugar. Nós não somos seres que nos autocriamos. Nós não temos poder para nos autocriarmos. Nós somos tributários, devedores de uma fonte que nos criou. É claro, você pode dizer, é Deus quem me criou, né? O Criador e a criatura. Mas nessa linguagem aqui, então, essa pura consciência é essa fonte das consciências pessoais, individuais, separadas. Então, do todo, vai surgir as consciências separadas, os seres separados. Como é que acontece isso, né? Essa é uma história muito interessante para a gente poder compreender, para poder contar como é que é. Até 2 anos de idade, a criança é pura consciência. Até 2 anos de idade, ela vive, é o que Freud chama de uma experiência oceânica, que é uma expressão maravilhosa, uma experiência oceânica. Ela é o todo. Ela ainda não nasceu psicologicamente. Eu vou projetar aqui um outro material que vai me ajudar a contar essa história.
Está visível aí para vocês? Está visível? Está. Então, isso aqui é um diagrama, ele nem cabe todo na tela. Mas aqui, ó, Ela são tá, os... Oi, Tim, pode falar. é porque está cortado na tela. Então, aqui, ó, são os níveis da consciência na meditação. Então, a meditação, ela nos propicia percorrer esses níveis. Então, níveis da consciência. Aqui são 4 níveis. O primeiro nível é o nível 1, que é a consciência pura. Então, como é que é essa história? Então, antes do nascimento biológico, como eu estava dizendo, nós viemos de algum lugar. Nós não somos seres que nos autocriamos. De onde que nós viemos? A nossa consciência. A capacidade nossa de sermos consciências. Vocês têm a consciência de estarem me ouvindo, a consciência desse slide que está sendo projetado, você pode estar consciente de estar assentado, da posição do seu corpo, consciente de um pensamento, de uma lembrança, de uma ideia. De onde que vem essa sua capacidade de consciência? Ela é uma expressão, uma manifestação dessa consciência pura. Essa consciência pura, então, é a nossa origem, a origem da nossa consciência da nossa consciência individual e separada. Essa consciência pura é a consciência impessoal. Ela é o todo, o absoluto, é a fonte eterna. Nós somos, então, tributários dela e nós somos as consciências individualizadas, personalizadas, as consciências pessoais. Essa consciência, ela não tem nome, ela é a consciência pura, então é a consciência impessoal. Então, até os 2 anos de idade, a criancinha, e nós todos vivemos, passamos por essa experiência, até os 2 anos. 2 anos não é uma data muito marcada, não. Por volta dos 24 meses de idade, 18 meses, 22 meses, 24 meses, 26 meses, é um processo que é individualizado. Cada criança vai emergir como uma consciência separada, uma consciência a partir das condições do seu desenvolvimento psicológico, físico, motor, etc. Né? Mas, então, antes dos 2 anos, mais ou menos, então, antes do nascimento, até antes do nascimento biológico, vamos regredir mais ainda. Antes do nascimento biológico, nós já éramos. Estou me lembrando aqui de uma frase de Jesus, que é uma frase magnífica. Lá na Bíblia, ele diz assim: antes de Abraão ser, eu era. Abraão viveu mais ou menos, ele é mais ou menos de 1.800 anos antes de Cristo. Antes de Abraão ser, eu era. A Bíblia é recheada de expressões como essas. O que Jesus está dizendo? Aqui a gente pode entender. Antes do nascimento biológico dele, ele era. O que ele era? Aqui a linguagem é essa, é pura consciência. Então, a pura consciência, meus queridos e minhas queridas, ela não é da dimensão da temporalidade, ela é pura eternidade e infinitude. Pequena historinha do Buda. No encontro com os discípulos dele, o Buda pergunta para os discípulos dele: qual que é o oposto à morte? Oposição, né? Claro, escuro, dia, noite, alto, baixo. Qual que é a oposição à morte? Como é que vocês responderiam? O que é o oposto da morte? A vida. Pois é, todos disseram isso, Eliane. E ele vira para os discípulos e fala: essa é uma resposta da mente, porque a vida acaba. A vida acaba. A vida começa? Não, jamais. Ela é pura eternidade. Sabe qual que é a oposição à morte? Nascimento. A oposição à morte é nascimento. Tudo que nasce, morte. O que não nasceu, não tem como
morrer. O que não teve princípio não tem fim. Então, vamos voltar lá para aquela... Antes do nascimento biológico, nós éramos consciência pura. Então, isso significa o quê? Nós somos eternidade. A pura consciência é a eternidade. Ela é imortal. O que morre é o corpo-mente. A consciência pura não morre. A consciência de, sim. Porque a consciência de é a consciência pessoal, individualizada, personalizada. Ela teve nascimento. Agora, a pura consciência é antes do nascimento biológico. Antes de Abraão ser, eu era. Olha só o que Jesus falou. Em outras passagens, eu já pesquisei isso na Bíblia, e eu extraí da Bíblia passagens como essa. Em outro momento, eu posso passar para você essas passagens. Mas, então, desde antes do nascimento biológico, nós somos pura consciência. A questão aqui, decisiva para nós, que a meditação vai nos ajudar muito, é quem é você? Você é a pura consciência ou você é a consciência individual, pessoal? O vídeo que nós acabamos de ver está dizendo isso, né? Nós somos ambas, ou melhor dizendo, uma frase foi muito bem colocada no vídeo. Nós estamos consciências separadas, personalizadas, consciências pessoais. Porém, somos pura consciência. A consciência a consciência pessoal, é uma emanação, uma manifestação da pura consciência. Há uma analogia muito interessante que nos ajuda a contemplar e a compreender isso. Vamos pensar no oceano. Um oceano pura paz, um oceano quieto, manso. Aí surge uma onda nesse oceano. Surge uma onda nesse oceano. Essa onda é uma manifestação, uma mudança naquele ambiente, naquela energia do oceano, que vai fazer com que ela surja, a onda, né? Ela apareça, como uma manifestação, uma produção do oceano. Assim, a nossa consciência egóica, individual, pessoal, ela é uma manifestação, ela é uma produção do imanifesto. Então, o imanifesto, essa fonte, chama-se imanifesto, porque essa pura consciência não tem formas, ela é informe. As manifestações dela são os seres, as pessoas, o mundo, a natureza, que aí tem formas. É claro, a natureza tem formas, eu tenho formas, né? Os seres, os planetas, as galáxias, tudo tem formas. Mas a fonte disso? Qual que é a origem? De onde tudo isso vem? Podemos dizer, isso vem de Deus. Sim, numa concepção religiosa você vai dizer isso. Aqui nessa linguagem, não, você é consciência, você é tributário, você vem dessa consciência pura, né? Que nos antecede. Então, nós viemos dela. O que é mortal, a única coisa mortal em nós é o corpo e a mente. Então, aqui, decisivo é o seguinte: quem é você? Se eu me identificar com essa consciência egóica, eu me limitar, eu me reduzir a essa consciência egóica, eu desapareço. Porque eu sou ela. Eu desapareço. Mas nós não somos seres humanos fazendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais fazendo uma experiência humana. Então, tem uma outra passagem de Jesus, que ele fala com Nicodemos, que era um ancião, ele no templo, conversando com Nicodemos, e Jesus diz assim, quem não nascer de novo, não alcança a vida eterna. É mais ou menos uma palavra assim. O Nicodemos fala, mas como assim? Eu sou velho, como é que eu vou nascer de novo? Como é que eu vou me tornar criança? Quer dizer, isso é uma leitura fundamentalista, né? Uma concepção fundamentalista, porque é claro que isso era simbólico, que Jesus estava dizendo, né? É simbólico, né? Claro que sim. Não vai, ancião, você vai nascer de novo, não é isso.
é nascer de novo pelo Espírito. Jesus diz assim, Espírito, o que nasce do Espírito é Espírito, o que nasce da carne é carne. Spirit is Espírito. Flesh is flesh. Espírito é Espírito. Carne é carne. Então, ele separa muito bem. Então, essa dimensão espiritual que somos, que é da ordem da eternidade. Essa dimensão espiritual que somos, que tem, como eu disse, denominações diversas, em diversas culturas, em diversas religiões também, né? Aqui, essa pura consciência. Por que pura consciência? Porque nós somos consciência de. Né? Então, fica até mais fácil a gente compreender. Então, essa pura consciência, ela é imortal, ela é fonte, é eterna. A grande questão é assim, quem sou eu? Se eu me revelo para mim mesmo com pura consciência, eu encontro em mim, você encontra em você, essa dimensão que está aí, ela não é externa, como eu coloquei no vídeo, mas ela é você é o que você é. Nós estamos consciências da dimensão do existencialismo, estamos, mas nós somos, como essência, pura consciência. Como existência, como manifestação, nós somos consciências pessoais separadas, consciências individuais, somos da ordem da existência. Mas como consciência pura, nós somos da ordem do ser. A existência é essa perenidade, é o tempo da nossa vida. Então, isso que aconteceu com os grandes mestres. Os grandes mestres, eles encontraram essa pura consciência. Jesus encontrou essa pura consciência, que ele vai chamar de Pai, né? Javé, o Krishna, Krishnamurti, Brahman, Alá. Então, são denominações desse Criador. Voltar para casa é voltar para essa fonte, para essa origem. Então, a questão decisiva aqui é uma questão de identidade. Quem sou eu? Se eu me identifico, me reduzo a essa consciência egóica, eu estou com os dias contados. Porque é claro que essa consciência egóica nasceu. Então, ela nasce com a criança por volta dos 2 anos de idade, essa consciência egóica. É quando emerge nela o senso de ser. Quando ela diz, eu sou. Aí ela sai do todo e surge como um ser individualizado. Olha que expressão linda essa que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, quando a criança sai do todo, é quando me torno eu que digo tu. Olha essa expressão. Quando eu me torno eu. Então, a criança, aos 2 anos de idade, vai emergir nela o eu, o ego, a consciência egóica, separada do todo. Então, nesse momento, ela vai surgir como uma existencialidade, um ser existente. Ela deixa de ser o todo, o absoluto, e se torna o relativo. Então, quando ela diz eu, então, até os 2 anos mais ou menos de idade, nós não dizíamos eu, ou então dizíamos, mas isso era apenas a materialidade da palavra. Não havia ainda o simbólico. O simbólico vai surgir por volta dos 2 anos. Então, vejam bem, até os 2 anos, a criancinha ela é o todo, ela é a experiência oceânica. E, de repente, naquele oceano vai surgir uma onda. Se move devagar, uma onda. Essa onda vai diferir daquela paz oceânica. Ela vai diferir. É uma emanação, uma produção daquele oceano. Mas é a água. Então, a consciência egóica, ela é uma mudança. Essa pura consciência é um ambiente de energia. Em um determinado momento, essa energia ela sofre uma mudança e ela é manifesta, ela não tem forma. Surge um movimento nela, uma mudança, e aí vai surgir a consciência egóica. Por volta dos 2 anos, emerge na criancinha a sensação de ser. Eu. Pela primeira vez, ela vai dizer eu. E quando eu me torno eu digo tu. Então, pela primeira vez, ela vai ver a mamãe como uma outeridade, uma alteridade. A partir desse momento, nessa dualidade, eu e a mamãe. Nesse momento é que surge o mundo.
eu e o mundo. Pela primeira vez ela está vendo o mundo. Oh, gente, olha que maravilha. O que é isso? Até os 2 anos de idade, ela não tinha esse senso de ser. Ela estava perdida no todo. Ela era essa consciência absoluta, o todo. Aí há como que uma constrição dessa consciência pura, desse todo, numa parte. Aí nasço eu. Então, eu do todo me torno uma parte. E quando eu me torno eu, aí eu digo tu mãe, tu mundo, tu Deus. Essa é a expulsão do paraíso. Nós vamos ver isso em Adão e Eva. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, é o surgimento da consciência, a história do surgimento da consciência na espécie humana. Então, nesse momento, há uma separatividade na criança. O que promove essa separação do todo e essa identificação pessoal, personalizada? É essa onda que surge nesse momento. É a consciência de que está emergindo. A consciência eu, a consciência agora, a consciência pessoal. Agora eu sou. Eu vou ser o nome que me deram, Walter. Então, a partir daí, eu digo eu. Quando eu me torno eu, é que eu digo tu. Surgiu a dualidade. Antes eu era unidade, eu era não dualidade. Tudo isso que eu estou passando para vocês está dentro de uma concepção de espiritualidade chamada não dualidade. A não dualidade, o não dual. Né? Olha só uma coisa muito interessante. A Bíblia, acho que eu já disse para vocês, a Bíblia começa lá com Adão e Eva, que é o surgimento da dualidade em Adão e Eva, quando eles são expulsos do paraíso da unidade com Deus. Eles e Deus eram um. De repente, algo acontece ali que faz com que surja. Eles comem, olha só, eles comem do fruto da árvore do conhecimento. Eles adquirem conhecimento. O que é conhecimento? É saber, é consciência. Então, eles se separam de Deus naquele momento. Deus está passeando pelo jardim, né, do paraíso à tarde, procurando por eles, e o Adão estava escondido. Deus pergunta para ele, por que você está escondido? É porque eu estou nu. Quem te falou que você estava nu? Você está nu? Eu comi do fruto da árvore do conhecimento, que a mulher me deu, ele diz assim, que a Eva me deu. Então ele tornou-se um ser de conhecimento naquele momento. Ele se separa de Deus. Quem te disse que você estava nu? Antes ele não sabia. Ele e Deus eram um. E agora se torna Adão e ela se torna Eva. Então eles são expulsos do paraíso da unidade e caem na dualidade. Agora, quando eu me torno eu, Adão, nasce tu, Deus, como a criancinha, aos 2 anos. Quando eu nasço, como eu me torno eu, Walter, nasce tu, mãe. Pela primeira vez na vida eu estou vendo a minha mãe como outro, porque antes até os 2 anos de idade, a mãe e a criança são uma mesma unidade psicológica. São uma mesma unidade psicológica. Não há separação. Até 2 anos de idade, a criança não sabe de si. Por quê? Porque não emergiu nela aquela onda do oceano, que é a consciência egóica. Ela é pura consciência. Ela está no paraíso. Ela é expulsa do paraíso com 2 anos de idade. Porque ela cai no ego, no eu, na separatividade. Ela perde o todo, perde o absoluto, se torna um relativo. É uma perda terrível. Um ganho exponencial, porque, olha só, antes ela era, mas não sabia que ela era. Ela era pura consciência, mas como ela não tinha consciência ela não podia saber da pura consciência. Ela era sem saber que era. Com os 2 anos, ela passa a saber que ela é. Eu sou Walter. Pronto, eu nasci psicologicamente. Agora eu sei que eu sou. A sensação de ser, sou um ser separado, sou eu. Eu ganhei a mim, mas eu perdi a Deus. A Deus. Ô, Valtinho, Oi. tá Oi? bom, é Débora. Me fala aqui, nesse caso aí dessa pura, você encarregado. Tá. É o seguinte, quando você fala aí, né, até os 2 anos, a criança é a pura consciência junto com a mãe, né? É. E quando essa mãe abandona essa criança, Pois é. Veja bem, esse período de 2 anos, ele é muito delicado. Ele é muito delicado. Deixa marcas para toda a vida em nós. É o que se chama, é um processo de diferenciação. Deixe-me abrir de novo aqui, naquela lâmina. Vou pegar de novo aqui, ó. No nível 1, somos pura consciência desde antes do nascimento biológico.
Com os 2 aninhos de idade, vai surgir isso aqui, ó, a consciência corporal egóica, o corpo, mente ou ego. Aqui surgem os pensamentos, sentimentos, sensações e percepções. Porque agora eu sinto que eu sou. Antes eu não sentia, porque eu não tinha consciência dos sentimentos. Eu podia sentir dor, fome, frio, eu chorava, como um bebê chora, né? Mas eu não tinha uma elaboração simbólica, reflexiva, consciente disso. Eu era como um animal. O animal sabe quando ele está com fome, quando ele está com sede, quando ele está com medo. Um cachorro, ele foge quando ele é ameaçado, ele aproxima quando ele vai receber um amor, um carinho, ele sabe que vai receber isso, né? Ele está com fome, ele está doente, ele está com sede, ele está com frio, mas ele não sabe que sabe. Ele sabe da dor, da fome, do prazer, ele não sabe que sabe, ele não tem a consciência reflexiva. A criança sabe até os 2 anos de idade da fome, ela chora, é do prazer, ela sorri, é do frio, da dorzinha de barriga. Então, ela sabe disso, ela chora, ela se manifesta, né? Mas ela não sabe que sabe, porque ainda não surgiu a capacidade reflexiva, quer dizer, eu refleti, uma capacidade reflexiva, um simbólico, não surgiu ainda. Então, o nível 2 é o nascimento psicológico, que vai acontecer por volta dos 2 anos, que vai ser, então, a emersão da consciência corporal egóica, do eu, do ego, do corpo-mente. Olha aqui, então, isso aqui está nascendo, então, isso aqui pode perecer, isso é perecível, isso aqui tem dias contados. Aqui, nascimento, o oposto de morte é nascimento, não é vida. Nascemos psicologicamente por volta dos 2 anos de idade. Tá bem? Então, agora eu vou voltar lá para o que a Débora estava colocando. Então, esses 2 anos de idade, eles são, gente, de uma delicadeza. Se toda mamãe soubesse disso, os papais soubessem como é delicado, como a gente precisa ter cuidado com a criança, porque, olha só, esse processo chamado, tem um livro chamado O Nascimento Psicológico da Criança. É exatamente isso, o nascimento psicológico da criança, é esse 2º nível. É claro que não é uma abordagem como essa que eu estou trazendo aqui, é uma abordagem psicológica. A psicologia deita de braçada em compreender esse processo de desenvolvimento do desenvolvimento da criança. A psicanálise, nossa senhora, tem um mergulho enorme nesse processo de desenvolvimento da criança, né? Na psicologia, na psicanálise, vai ter as denominações próprias lá, né? Mas, então, esse período é tão delicado e ele precisa ser coroado de êxito. Muita gente fala assim, poxa, se eu nasci como ego aos 2 anos de idade e a iluminação, a realização é perder o ego, isso é de um trabalho danado, então para que eu nasci o ego? Se um dia eu vou ter que me desfazer dele, me dá um trabalho danado só. Para que surge o ego? Era melhor não ter surgido? A criancinha, se ela não atingir, não emergir como um ser egóico aos 2 anos de idade, ela vai cair num sofrimento terrível. Essa criança abandonada, Débora, que você disse, se ela for abandonada mesmo, esse livro é da Margaret Mahler, depois eu escrevo para vocês, O Nascimento Psicológico da Criança. Ela é uma psicóloga importante. Margaret, com TH no final, Mahler. M de Maria, A-H-L-E-R. Margaret Mahler, Nascimento Psicológico da Criança. A primeira parte ele é ruim, a primeira parte do livro, porque são pesquisas, mas a segunda parte ela está falando do processo de separação da criança em relação à mãe. Do processo de individuação. Aquele ser que antes eram todos, se individuar, se individualizar, se personalizar, se personificar, se diferenciar da mãe, porque até então ela e a mãe eram uma mesma unidade psicológica. Então, ela se separa da mãe para tornar-se um ego separado, um eu separado. É muito delicado esse processo, tanto para a mãe, que não é fácil para a mãe ter essa perda dessa relação de unidade com a criança, quanto para a criança. Eu vou fazer um intervalo aqui para dizer uma coisa que comecei a dizer, me esqueci. Eu disse que a Bíblia começa lá com Adão e Eva, que vão ser expulsos da unidade com Deus. Expulsos do paraíso significa isso.
Depois nós vamos entender o que é o pecado original também, que é muito importante nessa história. A Bíblia começa mais ou menos por aí, é o Gênesis. E ela termina com o quê? Acho que eu já disse isso, com uma frase capital de Jesus, quando ele fala assim, eu e o Pai somos um. Ele voltou para o paraíso. Jesus voltou para casa. Foi um filho pródigo que voltou. Eu e o Pai somos um. Então, ele superou a dualidade. Deus, superou a dualidade e entrou na não dualidade, na unidade, da qual ele veio. Só que antes ele era um com Deus, como a criança é um com a mãe, como Adão e Eva eram um com Deus, mas ele não sabia. Adão e Eva não sabiam que eles eram um com Deus. A criança não sabe dessa experiência oceânica maravilhosa de ser uma com a mãe. Ela não sabe. Por que ela não sabe? Porque ela não tem a consciência ainda. Quando emerge a consciência, quando a onda do oceano surge, se distingue de todo o oceano, mas é água, ou seja, a consciência egóica é pura consciência também, nesse momento a criança, então, emerge, né? O eu. Quando eu me torno eu digo tu. Então, aí vem a dualidade, né? Se a criança não vive isso, Débora, o que torna-se um risco muito grande para uma criança abandonada, né? Mas, infelizmente, não acontece só aí, né? Porque é um processo muito delicado de separação mãe e filho, é muito delicado. Às vezes a mãe não consegue, sabe? Não. Quantos pais não conseguem que os filhos se vão aos 14, 15, 16 anos? Não é fácil, não, permitir que o filho se vá. Quando ele vai a primeira vez para a escola, quando ele vai pela primeira vez na viagem com os amigos, quando ele vai namorar. Nossa! Todo mundo que é pai, mas sabe que isso é um processo muito delicado. Isso é uma revivência, né? Uma reminiscência desse processo de separação individual lá da criancinha, sabe? É difícil para a criança, né? Esse momento é um novo parto, né? Ela partir, né? Ela sair do ambiente familiar e se lançar, né? Numa escola, sozinho, numa viagem, num projeto. É muito difícil isso. Então, a gente precisa adquirir uma maturidade como pais para permitir que os filhos possam ir, deixá-los ir na hora certa, né? Também não é abandoná-los, né? Porque eles não vão conseguir. A gente precisa deixá-los ir quando eles estão maduros para isso. Mas quantos pais que prendem os filhos, não deixam que eles partam? Né? Porque é muito delicado, a gente fica com tanto medo, né? O mundo está tão perigoso, né? Hoje ainda mais está tão perigoso. É muito difícil esse processo. Então, Débora, mas se a criança não alcança, aos 2 anos mais ou menos, esse patamar de ser um eu distinto do todo, ser um ser separado, como é que a denominação psicológica do fenômeno que vai acontecer? Ela vai viver a experiência da psicose. Ela se torna psicótica. O que significa isso? Ela já tem maturidade aos 2 anos de idade, maturidade física, biológica e psicológica, para tornar-se um ser separado, para ser ela, para nascer psicologicamente. Então, ela está preparadinha para isso. Mas se as condições não lhe são oferecidas para que ela dê esse salto, ela não realiza essa potencialidade dela. Ela permanece presa na relação indiferenciada com a mãe, em que ela está perdida no eu da mãe. Ela não realiza. Então, ela não se torna um eu que ela precisa de se tornar. Então, ela não é mais aquele ser uno na unidade com a mãe, porque ela já adquiriu a competência, a maturidade para se separar dela, mas não se separou. Então, ela fica perdida num limbo. Ela não é nem deixou de ser. É uma experiência trágica, de muito sofrimento, porque ela está prontinha para ser, mas não é. Ela não dá o salto no infinito de tornar-se quem ela é. Porque é muito difícil. Sabe o que vai acontecer? É o nascimento da solidão. Porque ela vai ser lançada nada menos, nada mais do que na solidão do eu, do ego. Pensa bem como é que é difícil isso. Ela ser um ser separado e adquirir a responsabilidade de cuidar de si. Nossa Senhora, isso é muito pesado. É muito difícil.
nós somos praticamente sobreviventes disso aí, viu, Chico? Estejam certos e certos que não foi fácil para nós, não. Nem para nós e nem para nossa mãe. Para nosso pai também, né? Para nossa mãe principalmente. Então, Débora, o que vai acontecer é isso. Ela está preparada para ser, mas não pode ser porque não lhe é dada essa condição. Então, ela cai na psicose, ela se torna psicótica. E aí é muito sofrimento. É muito sofrimento. Né? Eu ia dizer, eu falei do livro da Margaret Malley, tem outro livro de um grande psicólogo chamado René Spitz, chamado acho que é a criança de 1 ano. Ele fez uma pesquisa em hospitais, Débora, com crianças abandonadas, sabe? Crianças que adoeceram, tiveram problemas de saúde e que viviam internadas em hospitais públicos, né, desde bebês, e que elas recebiam apenas o tratamento físico, o alimento, mas não recebiam carinho, amor, não tinha uma pessoa que tivesse tempo de colocar no colo, amá-la, sabe? Cuidar dela afetivamente. Sabe o que acontecia? A criança morria. De um quadro chamado hospitalismo, porque ela só tinha a condição de sobrevivência biológica. A condição de sobrevivência psicológica não lhe era dada. Ela morria. Né? A mãe tem que lamber a cria. Como é que a gata faz? Se a gata não lamber a cria morre. Olha como é que a gata cuida da cria. Ela lambendo, passando a língua na cria o tempo todo. É uma imagem perfeita desse quadro materno-infantil necessário. A criança precisa do amor. Né? Como é que chama esse livro? É A Criança de 1 Ano? O primeiro ano de vida. O primeiro ano de vida. René Spitz. É S-P-I-T-Z. René Spitz. Tá bom. Tá, René obrigada. Spitz é S-P-I-T-Z. O quadro de hospitalismo. Então, Débora, é isso que vai acontecer. Ou ela morre mesmo, né? Nasceu, morre, ou ela desenvolve um quadro psicótico. Então, é por isso, né, quando as pessoas falam, mas por que eu construí um ego se um dia vai dar tanto trabalho para poder me desfazer dele? Voltar para casa, para a pura consciência, e sair dessa consciência egóica que me aprisiona. Mas me dá tanto trabalho. Quantas pessoas conseguiram isso? Quantos? São os mestres iluminados, a gente conta nos dedos da mão. Não é difícil isso. Mas é porque, se você não tivesse, quando você se realiza como um ser separado, com 2 anos de idade, você se diferencia da sua mãe, você se torna você, e aí é que surge o mundo, né? Quando você alcança essa condição, né, você caiu na solidão, na separação, mas você ganha a possibilidade do prêmio de voltar para casa. De voltar para casa. O filho pródigo, voltar para casa, voltar para a unidade com o pai, voltar para a fonte, voltar para a pura consciência, que você nunca deixa de ser, na realidade. O que acontece, já falei com vocês, assim, é que a consciência egóica, ela tampona a pura consciência. Como eu já disse para vocês, aquela imagem assim, se eu colocar uma moedinha no meu olho, no sol, eu tampono o sol, eu não vejo a luz externa. Se eu coloco o ego na frente da pura consciência, eu tampono a pura consciência e vejo só ego e me torno ego. O ego obscurece, você o retira, o que está sob ele aparece. O que está sob ele é a pura consciência que está encoberta. É essa a missão da meditação, nos levar a voltar para casa, a essa pura consciência. Então, eu preciso de um ego, sabe? De um ego forte, de um ego saudável. Porque, na realidade, é só um ego saudável que pode abrir mão de si mesmo. Enquanto esse ego estiver assim, ferido, machucado, ele se perpetua. Então, o ego precisa de ser bem tratado. Aquela criancinha precisa de ser bem tratada, com muito amor, muito carinho. Nós precisamos cuidar bem de nós, psicologicamente, fisicamente. Precisamos estar bem, porque é só um ego maduro que vai poder abrir mão de si mesmo. Só se ele se realizar quanto ego, é que ele vai poder abrir mão de si mesmo. Do contrário, ele vai ficar grudado, pegando, e não sai. Então, Débora, é isso. Tá bem? A criança precisa
E essa criança abandonada pela mãe, ela corre um perigo terrível. Terrível. Obrigada. O perigo é não se realizar, não completar o processo de desenvolvimento dela, aquilo que ela nasceu para ser. A questão aí, eu me identifico aos 2 anos como ego, mas eu não sou definido por esse ego, eu sou, de fato, a pura consciência. Eu sou o oceano, eu não sou a onda, mas muitas vezes eu acho que eu sou a onda, mas eu sou o oceano. Então, essa identificação, esse voltar para casa, me tornar um com Deus, com o Pai, eu e o Pai somos um, é esse processo de iluminação, de autorrealização que esses mestres alcançaram e deixaram para nós um legado, na meditação, os saberes, as sabedorias deles, para a gente poder seguir essa jornada, essa trilha, né? Então, a consciência. Então, eu estou fazendo aqui um balanço entre a pura consciência e a consciência egóica, né? A consciência de e a consciência em si. Eu abri com aquele vídeo, porque ele fala um pouco sobre isso. Mas nós temos muita coisa para falar sobre isso, sabe? Você vê o mundo que se abre, né? O mundo que se abre nisso aí. E falando em mundo, então, quando a criança aos 2 anos, é que vai nascer o mundo para ela, porque antes ela era o mundo. Até os 2 anos, ela e o mundo eram uma unidade. Ela não sabia do mundo, como o animal não sabe. Aos 2 anos surge a consciência de, a consciência egóica, e agora ela sabe de si. Eu vou fazer uma outra colocação aqui para vocês. Tem tanto conteúdo para falar sobre isso, né? Deixa eu trazer mais uma indicação que pode ser importante. Essa concepção que eu estou trazendo aqui, ela é diferente, por exemplo, da concepção ocidental da ciência. Porque eu estou falando de onde é que emerge a consciência de, né? Ela vem da pura consciência. Então, a consciência de vem de um todo que nos antecede enquanto corpo-mente, como eu mostrei naquela lâmina, né? Mais uma vez aqui, ó. Então, desde antes do nascimento biológico, nós somos consciência pura. Com o nascimento psicológico, nós somos consciência egóica, consciência de, né? Mas nós viemos como consciência de da pura consciência. Bem, se nós pegarmos a ciência vai dizer o que dessa evolução? Ela vai dizer o seguinte: quando antes, no princípio dos tempos, no Big Bang, no princípio dos tempos, havia uma matéria difusa, dispersa. É o que existia naquele momento. Depois de bilhões de anos, essa matéria vai se condensando, vai se organizando, e vai se organizando sob a forma do universo. Então, veja bem, primeiro é a matéria. Aí ela vai se organizar, essa matéria, que era um caos, ela vai se organizar como um universo organizado, né? Com formas definidas, aquilo que era antes informe. Esse universo, então, composto das galáxias, dos sóis, dos planetas, do mundo, então, aí surge a Terra, né? Na Terra vão surgir os seres, mineral, vegetal, animal. Então, a escala evolutiva é da maneira geral. Mineral, vegetal, animal. No animal, na escala dentro dos animais, surgirá aos poucos o homem como o ápice da evolução dos animais, o animal dito superior, né? No homem vai surgir um cérebro diferente do cérebro dos animais. Do cérebro vai ser produzida a mente e da mente a consciência. Essa é a história que o Ocidente nos conta sobre o processo evolutivo. De onde é que vem a consciência de? Vem do cérebro, vem da matéria, né? O cérebro cria a mente, dentro da mente a consciência. Nessa perspectiva aqui que eu estou trazendo para vocês, é o contrário. O que tudo antecede, o que tudo o primeiro de tudo, não é a matéria, é o espírito. É a consciência pura, é o espírito. Vocês podem chamar de alma, de pura consciência, mas é o espírito.
Essa pura consciência. Então, primeiro, todo, ele é a pura consciência. Nessa pura consciência, aos 2 aninhos de idade, vai surgir a mente, que é uma constrição da pura consciência, uma consciência egóica, pequenininha, uma consciência individualizada, personalizada. Eu deixei de ser o todo, que é a minha origem, a minha fonte, e tornei-me Walter, uma consciência personalizada. Surge a mente, o pensamento, o sentimento, o ego, aos 2 anos de idade. Quando eu nasço como ser psicológico, é nesse momento que vai nascer o quê? Vai nascer o mundo. Pela primeira vez eu vejo o mundo como outro. Eu sou um e o mundo é outro. Eu sou um, minha mãe é outra. Eu sou um, Deus é outro. Eu caí na dualidade. Eu fui expulso do paraíso da unidade. Caí na dualidade. A mente, o ego, a consciência egóica, a consciência de... é o surgimento da dualidade. Então, o mundo é uma aparição aos 2 aninhos de idade, porque até então ela era o mundo, mas ela não sabia disso. Então, vejam bem como é que é o contrário aqui nessa concepção. Primeiro de tudo, é consciência, é espírito. Né? Mundo todo, o espírito todo, a consciência pura. Depois, a consciência egóica, né? Aos 2 anos de idade, é o nascimento psicológico. Aí nasço eu enquanto existência. Aí eu sou um ser existencial, eu deixei de ser um ser essencial. Até o Tim tinha razão, o dia que o Tim falou assim, a consciência vem da essência, viu, Tim? Você disse isso, é sabedoria inata aí. Você falou essa frase, a consciência vem da essência. A essência é essa pura consciência, também é consciência. E a consciência vem da pura consciência. Então, nessa concepção, primeiro é o todo, a consciência pura, ela vai se constranger, vai se apequenar na consciência ego. Quando esse ego está maduro, ele emerge, ele surge por 2 anos, aí surge o mundo, surge a dualidade. Quando eu me torno eu digo tu, mãe, tu, mundo, porque antes eu era o mundo. Está claro isso? Essa unidade indiferenciada, está claro? Que até os 2 anos de idade é uma unidade indiferenciada. Eu sou um todo, não nasci enquanto eu separado. Então, é aí que surge o mundo. Veja que é ao contrário. Né? Então, o princípio não é a matéria, não. Não é a matéria, não. E acho que uma expressão muito forte disso é o seguinte. É uma inversão, o que eu estou dizendo. Uma outra inversão muito interessante que vai surgir é a seguinte. Nós temos a impressão que nós estamos dentro do mundo. Não estamos. O mundo é que está dentro de nós. É a mesma coisa. Por quê? Tudo está dentro da sua consciência. Olha só, o infinito cabe na sua consciência. O universo cabe na sua consciência. O cosmos cabe na sua consciência. Olha que gigante, que tamanho, coisa maravilhosa que é isso que nós somos, essa consciência. Tudo cabe. E não existe nada fora da consciência. Como é que você pode conceber alguma coisa fora da sua consciência? Nada existe fora da sua consciência. Tudo é consciência. Então, essa coisa esplendorosa. Todas as tradições sagradas orientais são reencarnacionistas. O budismo, o zen budismo, o hinduísmo, todas elas vão dizer que há essa fonte. Né? Poderá ela receber nomes diferenciados, mas todas elas são reencarnacionistas. A chamada reencarnação seria, aqui nessa concepção, você não ter se realizado enquanto pura consciência, você não ter voltado para casa, você se perdeu no ego. Você se limitou a ser um ego. Você perdeu a oportunidade de realização, de iluminação. Iluminação vem de luz. Luz é o quê? É consciência. Porque, olha só, o mundo sem consciência ele seria opaco. Tire a sua consciência e vê se sobra mundo. Outro dia eu fiz uma experiência com vocês, vão ficar 10 segundos sem consciência. Tire a consciência e veja se sobra o mundo. Nem o mundo sobra, nem você sobra. Porque você sabe que você é graças à consciência. Você sabe que o mundo é graças à consciência. Então, a consciência é essa condição, esse atributo fantástico, primeiro, que tudo antecede. E ser pura consciência. Então, é o seguinte, a reencarnação ela pode ser entendida assim. Você não realizou aquilo que você nasceu para se realizar enquanto pura consciência. Você se reduziu a esse ego.
Então, isso é uma energia. E quando eu morro enquanto essa pura consciência, ela é uma energia também, né? Então, se eu, consciência egóica, isso é uma energia também. Eu morro enquanto corpo-mente e não me realizei como pura consciência. Ficou faltando, como aquela criança que não se realizou como criança aos 2 anos, ficou no meio do caminho. Então, eu fiquei no meio do caminho. Então, esse eu, esse ego, essa energia, ela fica precisando de uma completação, né? Você pode dizer assim, no Espiritismo é isso, você não se purificou, então você tem a possibilidade de reencarnar novamente para se purificar, para encontrar a luz. Cada tradição religiosa vai contar essa história com linguagem própria, o budismo, o hinduísmo, o zen budismo, etc. Né? Mas, então, essa energia, ela vai buscar o quê? Um novo corpo, uma nova forma, como uma busca dessa autorrealização. Então, só é possível pensar em reencarnação para quem não se realizou. Porque se você se realiza enquanto pura consciência, você é o todo. Você voltou para casa. Você já é. Então, você já está no paraíso aqui agora. Não é para amanhã. Gente, é um absurdo, é um conto de carochinha dizer assim, que a eternidade vem depois que você morre. Se é a eternidade, como é que a eternidade vai começar depois da morte? A eternidade ela foi desde sempre. Entende? Olha como é que falaram coisas na nossa cabeça que a gente acredita e que a gente precisa dar uma chacoalhada. Não, olha só. Depois que você morre, você vai entrar na eternidade. Uai, onde é que eu estou, então? Uai, a eternidade é a eternidade. Não tem princípio, não tem fim. Como é que ela vai começar depois da morte? É isso. Quanto carochinha é isso? Percebe? Então, essa pura consciência é da ordem da eternidade. Aquela historinha do Buda, né? Então, o oposto da morte não é vida, é nascimento. Quem nasceu? Corpo-mente. A pura consciência. Depois, então, nós vamos voltar, hoje não vai dar tempo, né? Aqui, ó. Depois nós vamos voltar, o que é o nível 1, o nível 2, o nível 3 é chamado a consciência observadora testemunha. Então, aqui é a prática do meditar. Quando eu estou na prática do meditar, eu estou praticando a observação, como a gente já comentou aqui, né? Nós vamos precisando aprofundar isso. E depois, o nível 4 é, novamente, a pura consciência. Aqui é o nascimento espiritual. Quando você é pura consciência, você é meditação. Você não está mais na prática do meditar. A prática do meditar é essa dedicação, esse trabalho. E quando você alcança a pura consciência, você é pura meditação. Pura meditação. Outro dia eu mostrei para vocês aquela poesia, tornei em oração. Estão lembrados? Não foi? Então, esse nível 4 é a pura consciência. Novamente, mas só que é diferente do nível 1. Porque aqui eu era pura consciência, mas eu não sabia disso, porque eu não tinha consciência de. Agora aqui eu sou pura consciência, sabendo que eu sou. Então, eu sou silêncio, eu não preciso dar palavra para saber que eu sou silêncio. Bem, eu falei muito, eu queria muito, precisava de passar esse conteúdo para vocês, já há aulas anteriores, porque esse conteúdo ele é fundamento para a prática da meditação também, vocês percebem? Vai ganhando sentido a meditação, porque é isso voltar para casa, é sair da consciência egóica, mergulhar na pura consciência. É isso que os mestres alcançaram, com Jesus, o Buda, o Lao-Tse, o Cristo, isso que eles alcançaram e nos ensinam isso, né? Porque a pura consciência ela é puro vazio, nela não há nada. Não há cores, como não há branco, não há claridade, não há escuro, não há pensamento, não há sentimento. Então, ela é pura vacuidade. Se a gente imaginar assim, o céu, o cosmos vazio de tudo, é uma imagem muito forte, muito bonita. O cosmos vazio de tudo, né? Então, a pura consciência é isso. Não há nenhum movimento, porque a consciência agora é uma consciência em atividade, a gente está pensando o tempo todo. A pura consciência ela é chamada consciência em repouso, é pura paz. Então, não há nada lá, não há nada nessa dimensão da pura consciência, senão ela mesma. É pura consciência, só consciência, sem nenhum conteúdo. Então, é a consciência vazia, por diferença, a consciência cheia, que é a nossa cabecinha do cotidiano, cheia de coisas, né? Então, eu queria muito passar. Então, eu estou contando mais ou menos aqui o surgimento da consciência egóica a partir de estudos, de pesquisas, né? Mas eu quero trazer também para vocês o surgimento da consciência egóica a partir da espiritualidade.
Vamos ver se na próxima aula eu trago isso. Obrigada, Agradeço. Valdir. Tá, Eliane, você Obrigado. levantou a mão, Eliane?